A paz do Senhor, eu sou Ana Lúcia, congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus em Adebras, de Vila Bartira, juntamente com meu esposo. Meu esposo se chama Wesley, nós somos casados há 11 anos. Temos 2 filhos, o Wesley Júnior e o Davi Lucas, e um que está por vir. Hoje eu venho contar um milagre do Davi. O Davi hoje ele tem 3 anos de vida, mas no ano de 2016, quando ele tinha um mesinho de vida, ele começou a ficar muito gripado. Levava ele nos médicos e nenhum médico conseguia descobrir o que ele tinha. Levei ele em vários médicos, todos falavam que era o narizinho entupidinho, tosse, devido ao nariz entupido, o neném estava com tosse, só que era uma tosse muito comprida. Foi em dezembro de 2015, na passagem do ano, Deus tinha usado a minha irmã para falar diretamente comigo, dizendo que eu ia passar um grande vento e era para mim me revestir, né, em oração para poder suportar. Na minha mente era conjugal, era parte financeira. Eu imaginei tudo o que pode acontecer dentro de um casamento, mas eu nunca imaginei que seria o meu filho. Passou o ano, 2016, iniciou. Quando foi dia 24 de fevereiro, minha esposa teve o Davi. Graças a Deus, uma criança super sadia, tudo certinho, coração, pulmão, tudo corretamente. Passou um mês, foi quando o Davi começou a ter as crises. E aí descobrimos que o Davi estava com essa doença, né? E até então, para a gente, era um simples, um refluxo, algo que todo bebê tem quando nasce, né? Nesse decorrer do tempo. E só que dentro do meu coração, eu sabia que não era isso. Era algo mais complicado. E eu levei ele, eu acho que em 6 médicos. E no último, eu falei, Wesley, meu esposo, vamos sair daqui de São Paulo, vamos para Suzano, Mogi, vamos tentar em outro lugar para ver o que outros médicos vão falar. Porque uma criança tossir mais de 1 minuto em seguida não é normal, né? Um bebezinho, já era mãe, né? Segunda viagem. E nós levamos ele em Suzano. Cheguei lá em Suzano, a médica falou que não era normal a tosse. Peguei uma médica muito boa. É Santa Casa de Suzano. Era um hospital muito simples, estava muito em decadência naquela época, mas a médica era excelente. Ela falou, mãe, nós vamos medicar ele, dar uma inalação, mas você vai procurar um pronto-socorro melhor. Fomos para Mogi, no Hospital Santana de Mogi. Chegando lá, pegamos uma médica muito boa, a gente fomos orando no caminho para que Deus entrasse, né, com providência, que fosse médico bom, usado por Deus. E ela viu que aquela tosse era comprida, que não era normal uma criança de 1 mesinho ficar roxinho, perder o ar e chegar a desmaiar e voltar de novo. Ela viu que não era normal. Então ela pediu vários exames e no exame, um exame saiu. Ela falou que era coqueluche, né? Coqueluche é uma doença de tosse comprida, que a criança fica roxa e ela se engasga e pode vir até falecer, né? 1 mesinho de idade. Ainda ele não tinha tomado a vacina, porque a vacina de coqueluche é com 2 meses. E ele só tinha 1 mesinho. Fomos para o hospital de Bras Cubas, ele tomou medicamentos, ele ficou lá em torno de 10, com o tempo que ele ficou no hospital do convênio, ele ficou em torno de 15 dias no total lá no hospital. E mesmo assim, quando ele teve alta, tomou antibiótico, mas eu senti que não era normal, que ele ainda não estava bem, porque as tosses continuavam, né? Mas ela falou, por bem, vamos dar alta, mãe, que já tomou antibiótico, já foi feito tudo. Mas assim, foram noites terríveis. Ele tossia muito, tossia, se engasgava, ficava roxo, perdia o ar.
parecia que ia falecer nas minhas mãos e eu sacudia ele, clamava o sangue de Jesus e ele retomava de novo. E eu lembro de muitas das vezes minha esposa me gritar: Wesley, Wesley, corre aqui. O Davi ficou roxo. E eu ter que levantar assustado da cama e o bebê nos braços da minha esposa e eu sem saber o que fazer, muitas das vezes clamar a Deus: Deus tem misericórdia, tenha compaixão da nossa vida, e correr para o hospital. Minhas irmãs sofreram muito, porque todos se apegaram muito com ele quando ele era bebezinho. Minha mãe, que sofreu mais, né? Ela chegou até ficar doente, né? Porque todo dia de tarde a gente vinha aqui e ele ficava com ela, né? E quando ela olhava para a cama e não via ele, foi muito sofrido para ela. Foi muito dolorido, né? Os avós, acho que eles, no entanto, eles são segundo os pais. E eles se apegaram muito, né? Se apegaram demais ao Davi. E ninguém imaginava, né? Que ia acontecer essa turbulência toda na nossa vida. Mas era um modo de Deus tratar, né? E Deus sabe como tratar. Porque Deus sabe, Deus não deixa nós derramar uma lágrima que não seja colhida, né? Ele colhe as nossas lágrimas. E ele se compadece de nós. Eu sei que o prazer dele é levar aquela criança ou aquele adulto, salvar e levar, mas por você estar pedindo para ele, orando, chorando, ele se compadece de nós. Ele é maravilhoso. Passou-se, né, os 15 dias, aí o Davi começou de novo, tudo de novo, tosse, 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 se engasgar, o nariz entupido. Eu falei: Wesley, o Davi não tá bem, pro meu esposo. Falei: o Davi não tá bem, vamos pro médico de novo. Falei: já vamos fazer o esquema, né? Vamos para Mogi pro convênio, mesmo que não vai cobrir, chega lá, eles vão encaminhar para um hospital, o especial da criança, né? Brás Cubas. Chegando lá, ele ficou lá 2 dias, né? Só que dessa vez foi mais difícil. Foi muito mais difícil. O Davi, ele pegou e se engasgou lá no hospital. E o hospital estava super lotado. Porque tinha crianças com suspeita de meningite, crianças com suspeita de H1N1 e o Davi estava lá no meio. E eles, devido como estava muito cheio, né, demorou o atendimento. E o Davi ficou roxo de novo nas minhas mãos. Chamei a enfermeira e aí veio a médica e falou assim: mãe, a gente vai ter que internar ele. Mas aí ele ficou 3 dias lá, não conseguia internação. O hospital de Brás Cubas não liberou. Aí nós conseguimos a transferência para o hospital Mogi Pinho de Melo, né? Hospital Pinho de Melo. É um hospital especializado, né, em várias doenças. Só que nós não imaginávamos a dimensão desse hospital. Eu fiquei preocupada, né? Porque lá onde nós fomos pela primeira vez era um hospital de criança. E agora era um hospital SUS mesmo. Todo mundo, tinha acesso a todo mundo lá. Tem pacientes que tratam de câncer, de tudo lá. É um hospital muito bom, em Mogi das Cruzes. E chegando lá, ele ficou na enfermaria, né? Tipo, num quarto, 4 dias, foi a mesma coisa. Davi não tinha veia, né? Só que foi pior porque ele estava tão cansado que ele não conseguia mamar. A médica suspendeu a amamentação e ele ficou 2 dias sem mamar. Ele chorava muito, querendo mamar, né? E a criança, quando tá com fome, ela já chora, imagina 2 dias, né? As enfermeiras super pacientes, né? Me ajudaram bastante, colocava luvinha na minha mão para ele enganar ele, chupeta, mas ele não pegava chupeta. A gente tentava de tudo, né? Para até retomar, porque se ele mamasse, ele ia cansar mais, né? Ele ia fazer esforço. Se eu amamentasse ele poderia piorar ou até morrer. Então eu tinha que entender aquele momento por que ele tinha que ficar com fome, né? Para mim foi terrível, né? Para o meu esposo também. Mas nós tínhamos que entender que se eu amamentasse o Davi, ele poderia vir a se sufocar com leite e tudo mais. Então foi um momento difícil, né?
achamos uma enfermeira abençoada, encontrou a veinha dele. E eu pensava que o Davi ia voltar eu ia voltar a amamentar o Davi, né? Mas, devido a ele ficar muito cansado, a médica decidiu que teria que passar a sonda nele e ele ia mamando, né, pela sonda, né? Ele ia se alimentando pela sonda. E a primeira médica que eu encontrei ela lá na Santa Casa, lá do começo, ela estava lá no Hospital Pinho de Melo. E ela falou, não acredito que é você, mãezinha. Esse bebê tem que ser isolado, ele tem que ficar em uma área restrita e a gente vai cuidar dele, a gente vai tratar do caso dele. Deus faz tudo certinho, né? Que se ele estivesse lá no outro hospital de Bras Cubas, eu não ia encontrar a primeira médica da Santa Casa de Suzano. Ela só atende no Pinho de Melo. E é uma médica muito boa. E lá no hospital, a médica pediu um novo exame para ver se ainda tinha bactéria, né, da coqueluche. Mas o exame deu negativo, ele não tinha mais a bactéria, né? A bactéria foi eliminada, só que as sequelas continuavam, né? E eu fiquei muito assustada, confesso que eu fiquei muito assustada quando falou que ia encaminhar ele para UTI, né? Porque eu falei assim, pronto, ele deve estar à beira da morte, agora eles não vão falar, né? E chegando lá, eu parei na porta, né? Eles não deixam a gente entrar. Eles pedem para a mãe esperar um pouquinho lá fora, que primeiro encaminhar o bebê. Aí eles vão instalar o bebê e você já fica apreensivo, né? Como é que vão instalar, se vai entubar. Mas eu creio que como tinha muitas pessoas orando, o Davi não precisou entubar. Aí eu fiquei alguns dias no hospital e eu queria chorar, eu queria me desesperar, porque eram muitas crianças, naquela parte da UTI que eu fiquei, eram muitas crianças que estavam lá incubadas, menos o Davi. Eu queria chorar, eu queria desesperar. Ele com um mesinho puxava os fios e sorria para mim. Minha lágrima cessava e eu sorria. Eu não conseguia chorar, não conseguia me desesperar, porque eu sou muito chorona. Ao mesmo tempo que eu sou risonha, eu sou muito chorona. Quando eu olhava para ele, eu sorria também. E eu falava ali com Deus, ali também, todo momento ali falando com Deus, igual ela falou, as enfermeiras muito boa, né? E todo momento eu ali falando com Deus. E eu tirei uma palavra, Senhor, que sofrimento é esse? Nós estamos sofrendo muito. Tá, a família todinha está sofrendo muito, Senhor. O que o Senhor tem com ele? Aí eu tirei um versículo, né? Que saiu a palavra, o renovo de Davi. Mas quando eu cheguei na porta da UTI, tinha um monte de mulher lá fora. E eu não entendi nada, aquelas mulheres tudo lá fora. Aí eu peguei, fiquei, oi, sim, eu sou muito comunicativa, tentei puxar assunto, né? Aí eu falei, elas falaram assim, aí saiu uma mulher correndo de lá de dentro. E eu perguntei o que aconteceu, né? Tá tudo bem? Aí a moça pegou e perguntou, falou assim pra mim, ela tá acompanhando uma criança, ela não é a mãe da criança, só que a criança acabou de vir falecer. No entanto, eu mal entrei, nem entrei na UTI e já tinha uma criança falecida lá dentro. Eu imaginei, meu filho vai entrar aí, vai morrer também. Qual mãe que não vai pensar isso, né? Quando as enfermeiras vinham e ia perder o acesso e elas vinham, aquelas enfermeiras assim da UTI, elas eram tão assim que elas brincavam com a gente na hora que elas iam trocar a veia do neném, trocar o acesso, limpar, que ali passava, sabe? Quando você olhava o Davi, ele nunca chorava, era difícil de ver ele chorando. Você via ele sorrindo o tempo inteiro. Parecia Deus falando com a gente através do sorriso dele. Era muito lindo aquilo. Eu ficava, meu Deus, eu choro e o neném tá rindo, né? Era Deus. Deus é tão perfeito que até nisso ele trabalha, né? Quando chegou, passou 10 dias, a médica falou assim, hoje Davi vai pro quarto. Nossa, meu Deus do céu. Não teve mais alegria maior que aquela. Aquelas enfermeiras, parabéns, mãe. Ele se recuperou, o peito dele já tá quase limpo, ele quase não tosse mais daquele jeito, né? E fica tranquila, daqui
dá uns 4 dias, você vai embora, e nem vai precisar voltar para cá. A gente fica apreensivo, né? A gente crê no Senhor, mas na hora da tribulação mesmo, que a gente está ali, a gente fica apreensivo. Eu falei, amém, amém. Eu creio. Falei, olha, e quando eu for embora, eu vou vir aqui e vou me despedir de vocês, porque vocês foram bênçãos na minha vida, eu falei para elas, né? E o Davi foi pro quarto e passou 4 dias, o Davi teve alta. Para glória de Deus, o Davi saiu de lá bem, né? Tinha ainda sequelas, havia sequelas do Davi, mas ele saiu de lá muito bem. Tinha um clima de tristeza no ar, né? Minha mãe emagreceu muito, ficou bem, né? Minhas irmãs choraram comigo, viveram comigo o momento, a igreja chorou comigo, Deus preparou pessoas abençoadas que vinham no WhatsApp, mandavam mensagem, tinha gente que eu nunca vi na minha vida, falou, estamos orando por você, estamos intercedendo por você, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui, né? E vamos orar mais, irmão. O pastor fazia clamor aqui e de lá eu sentia, tinha dia que eu sentia paz, eu olhava no relógio e falava, agora é a hora do culto, né? Era para mim estar lá, cantando, né? Eu sou ministra do louvor e eu falava assim, eu sentia faltas do culto. Quantos dias que eu fiquei sem ir para a igreja. Mas Deus tem todo um trabalhar, Deus sabe de todas as coisas, para a gente valorizar o dia de culto. Quantas vezes a gente sai de casa e vai, é mais um culto, né? Deixa eu ir lá para a igreja. Não, é momento de adorar, né? Valorize esse momento, porque hoje você pode estar adorando, mas amanhã só Deus sabe. Foi assim, o momento de alta do Davi, a gente chegou aqui, foi um dia de muita chuva, chuva. Eu cheguei aqui de fininho, né, bem escondida, entrei pela lateral, quando minha mãe me viu com o Davi nos braços, ela chorou, meu pai chorou, ninguém acreditou que era o Davi, né? O Davi que quase morreu várias vezes, o Davi que foi e voltava, o Davi que ia embora e voltava, ele estava aqui com a gente, Deus permitiu, as orações fez efeito, a glória de Deus, através do milagre do Davi, invadiu, a glória de Deus invadiu sobre este quintal, sobre a vida das famílias, pessoas foram impactadas e modificadas, né? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas uma coisa eu falo, o trabalhar de Deus é sempre o melhor. Quando a gente vê os filhos, netos, tudo alegre, a gente também fica alegre. Mas quando a gente vê um filho triste, passando luta, problemas, e o neto também passando provação por luta, a gente também fica triste, né? A gente sente no coração, a carne da gente, a gente sente. Eu sofri muito, mas agora eu só posso falar que foi vitória, contar indo da vitória, né? Não tem nem como explicar, só sei que Deus falou que estava com a gente, que Ele estava nesse tratar, que não era só com a família, não só com os dois, mas com nós tudo. Deus estava trabalhando e provou que Ele é Deus. É inexplicável. O trabalhar de Deus é lindo, né? Não tem como explicar. E quando Deus fala que Ele vai fazer, que Ele vai curar, que Ele vai restaurar, que vai renovar, que vai mudar, Ele muda realmente. E não tem palavras para falar. O que Deus faz é muito grande. O que Ele faz. Se for contar todos os testemunhos, é muito forte. Do Davi é um testemunho muito especial. Ele pra gente, ele é muito especial pra gente, o Davi. Eu passei ele num gastro e o médico, o gastro falou que não precisava mais de dieta, que podia comer de tudo. E aí eu fui dando de tudo pro Davi, ele encaminhou o Davi pro alergista, só que não precisou do alergista. Não precisou mais voltar na pneumologista, não precisou voltar. Deus trabalhou de uma forma especial e o Davi ficou sem sequelas nenhuma. Para a glória de Deus, ele é perfeito. Ele é a alegria da casa, onde ele passa, contagia, né? Tem as irmãs que falam até, a irmã Neide, tem as irmãs que falam, ó o milagre aí, ó o milagre. Ele é arteiro assim porque ele é um milagre. Ele não para, tem muita saúde. Para a honra e glória do Senhor. Deus nos edificou com isso, foi sofrido, mas hoje eu falo assim que se eu não tivesse passado aquilo, eu não tinha uma experiência para contar, né? E lutas são experiências. Amém.
A experiência que eu tive com o Davi foi uma experiência muito amarga, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito linda que eu tive com Deus. Eu pude perceber a poderosa mão de Deus sobre a minha família. E muitas das vezes, desacreditado, eu vi que o nosso Deus é o Deus impossível, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Para muitos seria até uma notícia de luto, mas para nós foi uma notícia de vitória, porque o Senhor entrou naquele hospital e fez o impossível. O Senhor usou muitas vidas ali, profissionais que trabalham na medicina, e através da vida deles o Senhor curou a vida do Davi. O Senhor Jesus usou um pastor chamado Eliseu e falou que nunca mais essa criança voltaria a ficar doente. E realmente hoje Davi tem 3 anos, é uma criança super saudável, uma criança que não tem sequelas alguma, uma criança que graças a Deus tem cada dia nos surpreendido. A forte mão do Senhor que nos sustentou e que fez esse grande milagre. Talvez eu não sei qual é o tipo de luta que você esteja passando, qual é a sua dificuldade, aquilo que é impossível para você, para Deus nada é impossível. E a mensagem que eu tenho para você que está desesperado, que está sofrendo e precisa de um milagre de Deus, é que você não desista e creia no Senhor. O Senhor é a providência, Ele é Deus de milagres. O Senhor opera milagres e Ele age com cura sim. E Ele faz o inexplicável acontecer. Então, creia em nome de Jesus. O inexplicável vai acontecer na sua vida. Deus tem um milagre para você. Amém.